Olá, meninos e meninas, tudo bom com vocês? Como vocês estão? Ai, eu não consigo ouvir daqui, eita ferro! Pessoal, hoje a gente vai repor a nossa aula do dia 27 de abril. A nossa aula de composição na arte. E pessoal, a aula de composição na arte foi difícil, a live travou, né, que a gente fez live, a gente não fez videoaula como essa videoaula aqui. A gente fez live e aí o vídeo foi passando sem o som e foi travando, muita gente ficou muito desesperada porque não entendeu nada. Pessoas ficaram assim, ó. Ficaram como esse desenho aqui, meio confusas, cabelo aí confuso, meio desesperadas. E aí eu estou fazendo essa videoaula que é para repor essa aula do dia 27 de abril e deixar as coisas tintim por tintim. E a tarefa que eu passei do dia 27 era para vocês fazerem um cenário. E vocês fizeram coisas incríveis. Eu fiquei muito surpresa, eu fiquei muito orgulhosa. Vocês estão arrasando. Então, ó, prestem atenção. Se você já fez a atividade do dia 27, que é fazer esse cenário, me enviar uma foto de um cenário que você construiu com suas mãozinhas. Se você já me enviou, você vai ganhar presença na aula do dia 27 e nessa aula de hoje, do dia 11 de maio, tá bom? Essa atividade vale por 2 presenças. Se você não me enviou ainda a atividade do dia 27, que é construir um cenário, fazer um pequeno cenário na sua casa, um cenário de uma história, se você não enviou, envia aqui nessa atividade, envia aqui nessa aba de atividades, bem aqui. Me envie que você vai ganhar a presença de hoje, dia 11 de maio e do dia 27 de abril, tá? Entendido, pessoal? Essa atividade vale por 2 presenças, não deixem de fazer. E caso você já tenha feito essa atividade, fique aqui, prestem atenção nessa aula, porque esse conteúdo vai cair na prova. Então prestem muita atenção, porque isso vai para a vida toda de vocês. Mas por que a arte vai para minha vida toda? Porque vai, uma hora você vai precisar tirar uma foto, você vai precisar fazer um cartaz para vender alguma coisa, uma hora você vai precisar construir uma imagem na sua vida e essa aula vai te ajudar. Muito bem? E aí, pessoal, com essa aula de hoje, quem já fez a tarefa de montar um cenário, não precisa fazer de novo. E quem ainda não fez, pessoal, esse é o momento. É agora que vocês vão fazer, vocês vão criar um cenário, vocês vão compor o cenário, vocês vão pensar em cada lugar que cada coisa vai ficar, vocês vão pensar em que cor vocês vão usar para esse cenário, vocês vão pensar na disposição das coisas, onde fica, o quê. E aí quando vocês forem me mandar, vocês vão fazer algum vídeo ou alguma foto. E aí vocês vão pensar também no ângulo, né? Como é que vai ficar essa estrutura da imagem. Professora, você já tá falando meio complicado aí, estrutura da imagem. E é isso que eu vou explicar hoje na nossa aula de composição na arte. E tia, o que é composição? Olha, pessoal, composição na arte é uma coisa muito simples e uma coisa muito complexa. Por quê? É simples porque vocês já viram composições artísticas aí, né? Vocês já viram alguma imagem? Eu já mostrei um monte de imagem para vocês. Vocês já viram imagens que são composições visuais. Vocês já ouviram uma música, né? Que são composições musicais. E vocês já viram o teatro, tenho certeza, que é uma composição teatral, que cada coisa é escolhida. E afinal de contas, o que é composição? Pessoal, a gente pode pensar a composição como um todo. Se é um todo, é porque dentro desse todo tem partes.
e cada parte aglomera e faz o todo. Quando tá tudo junto é a composição. Ai, tia, não entendi nada, olha que complicado. Ah, complicado. Enfim, pessoal, vou dar exemplos. Um exemplo é uma frase. Você pode pensar as palavras como partes dessa frase, mas as palavras juntas, a forma como você escolhe as palavras, uma antes, outra depois, vai determinar a sua composição. Então, a composição dessa frase depende da forma que você vai colocar as suas palavras. Uma metáfora, né? Um exemplo metafórico é a chuva. A chuva é composta por várias gotas de água, várias gotinhas. Quando tem várias gotas, várias partes, se forma um todo, que é a chuva. Quando você tem... Que outro exemplo? As nuvens no céu. As nuvens do céu, elas vão andando e elas vão se formando e elas vão mudando de lugar. O jeito que elas ficam no céu é a forma que elas compõem o céu, e essas composições das nuvens sempre mudam, estão sempre mudando. E é muito bonito, né? Olhar para as nuvens, eu adoro particularmente. Outro exemplo são as roupas que vocês vestem, as roupas que todo mundo veste, vai pensar, e hoje eu vou sair. Então hoje eu vou colocar uma camiseta, vou botar o meu cabelo no meio, então eu escolho a composição do meu cabelo no meio. Não, eu escolho também, vou botar isso aqui para compor também, vai compor o meu look. E acho que tem uma forma melhor aqui. Vou compor o meu look assim. Tô pronta. E aí, não, pessoal, eu acho que eu não vou compor a touca desse jeito. Eu acho que eu vou compor, ó, assim. Gostaram? Nova forma, né, de andar na rua. Enfim, pessoal, vou ficar com esse óculos porque eu fiquei a fim de compor esse vídeo aqui com esse óculos. A composição na arte é a mesma coisa. Se você vai fazer um quadro, você pensa em cada parte que vai ficar no quadro. Da mesma forma, se você vai pensar numa fotografia, você tem que ver quais elementos estão na fotografia. E os grandes artistas, pessoal, eles pensam em cada detalhe disso. Numa peça de teatro, né, a gente pensa cada elemento que vai ter no teatro, quais são os objetos que vão estar na cena, que roupa que os atores vão usar, quais que são as cores das roupas com o cenário, a luz. Numa música, vocês já ouviram falar, qual que é o compositor dessa música? Então, na música tem uma pessoa que compõe, que faz assim, que, né, escreve como que é a música, escreve o jeito que a música vai ser, o ritmo, o timbre, a letra, e ele vai compor essa música, e tudo isso são composições. Composição visual, composição teatral, composição musical. Entendido, galera? Gravem isso: composição visual, composição teatral, composição musical. Composição visual, composição teatral, composição musical. E por que isso é simples e é complexo também? Porque a forma como você vai compor, né, a disposição das coisas, para onde vai o que, vai determinar se essa obra, se essa composição vai ser atraente ou não.
Isso vale também para a fotografia e para o cinema, tá bom, pessoal? A fotografia e o cinema são também composições visuais. Não, pessoal, o cinema é uma composição audiovisual. Você tem a imagem e você tem o som. É um pouquinho diferente, mas é muito importante. O entendimento da imagem, né? Mas tia, entender imagem? Sim, entender imagem. E a imagem é tudo, pessoal, porque a imagem está em todos os momentos aí da sua vida, se você não for cego, né? Porque tem essa possibilidade, né, de você não ver nada, mas já que você vê as coisas, isso significa muito, porque com a imagem você vai ter sensações, você vai ter uma leitura de mundo, isso vai te dar vontade de fazer umas coisas e não outras, porque depende das imagens que vão te inspirar na sua vida. Então, se você faz uma arte, se você cria uma arte e quer que ela seja atraente, que ela chame a atenção das pessoas, que ela conte uma história, que ela narre alguma coisa, você tem que pensar muito bem no posicionamento de cada coisa. Mas tia, o que é posicionamento? É a posição das coisas. Lembrando que composição, pessoal, é composição. Você vai pensar na posição das coisas e no conjunto. Como é que fica tudo junto, junto. Entendido? E qual que é o conjunto de uma imagem? Muito bem, pessoal, página 19. Escrevam aí no livro de vocês, podem escrever em cima aqui do livro. O que é uma composição visual? São esses elementos aqui, anotem, são as cores que você vai usar, que você vai escolher, é a textura que você vai colocar também, uma textura lisa, uma textura enrugada, a gente já vai falar melhor sobre isso. São as linhas que você vai fazer, os pontos focais e o ritmo da imagem, tá vendo esse ritmo aqui muito bagunçado, né? Enfim. E a escala das coisas. A escala quer dizer se uma coisa é menor ou é maior. Então tem vários elementos da linguagem visual. Eu vou mudar um pouco a ordem desses elementos que eu falei e vocês vão escrever assim no livro. Composição visual. Escrevam aí. Composição visual. Pausa. Terminou de escrever, vem aqui. Ponto focal, muito bem, ponto focal é um elemento muito importante da imagem, porque toda vez que a gente olha uma imagem tem alguma coisa que a gente olha primeiro. Então vocês que estão me vendo aqui provavelmente estão vendo primeiro esse óculos, né? A primeira coisa que a gente vê e olha na imagem e depois a gente vai fazendo um percurso por todo lugar, né? De repente você está se distraindo aí no que eu estou falando, está vendo esse desenho em volta. Então, assim, o nosso olhar, ele percorre, ele anda, né? O nosso olhar, ele sai andando, ele começa de um lado, vai para o outro, para ver cada detalhe na imagem. Então, pessoal, prestem atenção aqui que eu vou mostrar para vocês. Essa imagem aqui do Manet. Uma imagem, uma pintura, né, muito antiga, que ela tem um ponto focal aqui, ó. Eu aposto que a primeira coisa que vocês repararam nessa imagem de forma mais detalhada são nessas duas mulheres que estão olhando aqui pra gente, né? Então um olho faz um percurso de cá pra cá, vou até... Este aqui é o ponto focal, muito bem. Este é o ponto focal. Por
que que esse é o ponto focal? Porque aqui, ó, tá vendo essa moça olhando para cá, esse moço? Quando a gente vai ver, o nosso olhar tende a vir para cá. É um pouco complexo, tá, pessoal? Eu vou falar aqui para vocês, pode ser que vocês não entendam agora, mas já vão escutando aí. Nessa imagem, a gente consegue fazer linhas imaginárias, como em qualquer imagem, né? Aqui se forma um triângulo. E quando a gente pensa em equilíbrio de imagem, depois vocês vão ver que, se vocês estudarem isso, né, mais profundamente, vocês vão ver que tem várias linhas imaginárias e triângulos por aí. Muito bem, pessoal, o ponto focal é o lugar que mais chama a atenção na imagem. Qual é o primeiro lugar que você vê na imagem? Este é o ponto focal. E se a gente aprofundar, a gente vai ver várias estruturas de ponto focal. Vamos, por exemplo, aqui nessa imagem que o Bento me enviou, a composição dele, o cenário dele, da história dele, que ele explicou a história, foi muito massa, esse trabalho ficou ótimo. E pessoal, qual que é o primeiro lugar que a gente olha aqui? É para essa parte. E por enquanto vocês não vão precisar me falar quais são os pontos focais de cada imagem, né? Vocês só precisam saber que o ponto focal é o lugar que mais chama a atenção na imagem. Então escreve aí, ponto focal. Lugar que mais chama a atenção na imagem. E para a gente ter uma imagem bonita, interessante, a gente pensa no ponto focal, a gente vai pensar qual que é o elemento principal. Ponto focal, ok. Cores, pessoal. Toda vez que vocês forem fazer uma imagem, vocês têm que escolher primeiro a cor que vocês vão usar. Se vocês repararem, os estilistas, os cenógrafos, as pessoas que trabalham aí com visual, né? Eles sempre escolhem primeiro uma paleta de cores. O que é uma paleta de cores? São as cores que ele escolhe. Ele fala, ah, eu quero aqui, ó, o Cezanne, né, que fez essa imagem aqui da página 19, que tá na mão de vocês, ele escolheu tons alaranjados, ele primeiro escolheu as tintas que ele ia usar para fazer a pintura dele. E essa harmonia dessas cores vai ser a sua composição visual, também vai fazer parte, né? Ela vai compor com todo que essa composição, tá? Ponto focal, cores. Próximo item, textura. Pessoal, as coisas têm texturas, né? Eu vou dar o exemplo aqui, tá gravando? Ó, pessoal, eu vou dar o exemplo aqui dessa imagem do Miguel, que é o cenário que ele fez do filme Titanic, ó, o barco do Titanic, a Rose e o... como é que é mesmo o nome dele? Leonardo DiCaprio, né? Aqui os dois. Essa imagem ficou linda. Repare, a textura que ele usou para fazer o céu, uma textura lisa. E reparem que essa textura daqui do céu é diferente da textura do mar. Não é diferente, pessoal? A textura do mar e a textura do céu. Ele fez aí texturas diferentes que indicam que são coisas diferentes. Se tivesse só essa parte azul, a gente não ia saber o que era céu, o que era mar, mas a textura fez toda a diferença. A textura do tecido imitou o mar e a textura da parede imitou o céu. Muito bem. Nessa imagem aqui da Valentina, esse cenário lindo que a Valentina construiu, ela fez aqui essa porta com a mesma textura dessa madeira do chão. O que ela quis dizer, pessoal? Que essa porta é de madeira, não é mesmo? Então,
a textura ela fez toda a diferença nessa leitura da nossa imagem. Vamos ler essa imagem. Então, pessoal, isso indica que a textura do chão e a textura da porta é de madeira. Muito comum em casas. Ela quis fazer essa cena aí muito caseira da coelhinha. Uma coelhinha que está em casa, ela montou aqui o cenário. Ficou muito bom. Parabéns! Então, na composição visual, nós temos o ponto focal, nós temos as cores e nós temos as texturas. Também temos as linhas. E as imagens, elas têm linhas. E cada linha quer dizer alguma coisa, mesmo que essa imagem seja uma fotografia ou uma pintura, mesmo que ela não seja apenas um desenho de lápis, né? Olhem só essa fotografia do cenário que a Valentina me enviou. A gente pode ver... Espera aí. Olha, pessoal, vocês podem ver que essa imagem tem linhas, né? E são linhas retas que estão aqui. Essas linhas retas, elas dão uma ideia de organização, né? Tá tudo retinho, a casinha arrumada, cada coisa em seu lugar, tudo muito reto. Essa forma aqui, ó, é mais arredondada, porque normalmente as coisas que são orgânicas, que são vivas, elas são redondas. E as linhas, elas são muito importantes para a gente ler a imagem. Por exemplo, pessoal, olhem esse desenho aqui, que é um desenho que simboliza vocês aí desesperados, né, com a aula passada. Olha essa cabeça aí com vários círculos. Oh, meu Deus! Muito bem, são linhas orgânicas, são linhas que estão misturadas e elas dão uma ideia de um certo caos, né? Uma confusãozinha aí, ó. Muito bem. Só lembre que as linhas fazem parte de uma composição visual. Os pontos focais, o ponto focal, foco, a textura, ponto focal, cores, textura, linhas. Ok, vamos para o ritmo e a escala. Anotem aí, ritmo e escala. Vamos olhar aqui o desenho de Bento, né? Olhando aqui o cenário. Esse cenário incrível que o Bento fez. Que ele tem ritmo, né? Porque, ó, essa imagem é simétrica, né? Um lado é igual ao outro. Lembre que simetria é quando um lado é igual ao outro. Tipo, essa parte do rosto é parecida com essa parte. Lembrando que aqui nessa imagem tem um ritmo, porque tem vários prédios um do lado do outro, né? E essa imagem também tem escala, porque você consegue perceber que esse prédio está mais perto e aquele está mais longe. Por que que a gente tem essa impressão? Simplesmente porque esse prédio está menor e esse está maior. E aí o Bento foi muito inteligente, ele colocou os carros menores lá atrás para dar essa ideia que eles estão muito longe e esse carro que é maior ele pôs na frente e ele fez essa escala infinita, né? É um cenário bem realista, muito bom. E ele tem esse ritmo aqui, ó, dos prédios, né? Um do lado do outro. É uma cidade organizada, ela tem um ritmo organizado. Se fosse cada um de um jeito, ia ser mais desorganizado, né? Esse ritmo da imagem. Vocês pegando também a página 19, vocês conseguem ver que essas maçãs laranjas, que não dá para saber que fruta que é, né? Elas têm um ritmo também, uma do lado da outra. O pintor, ele pensou muito bem no jeito que ele ia compor a imagem, aonde
que ele ia colocar cada fruta, o posicionamento de cada fruta. Então, muito bem, vocês já escreveram aí no caderno de vocês que na composição visual a gente tem elementos como ponto focal, as cores, a textura, as linhas, os pontos, o ritmo e a escala. Beleza? Ai, professora, que cansativo. Sim, pessoal. Esse vídeo vocês vão assistir várias e várias vezes para esse conteúdo entrar na cabecinha de vocês, vocês aprenderem aqui o que é uma composição na arte para a vida toda. E por hoje é só. Espero que vocês tenham aprendido muita coisa. Quem ainda não fez a atividade, vou repetir, faça esse cenário. Um cenário para uma história que você vai inventar. Crie um cenário da maneira que você puder, do jeito que você puder e mande a foto desse cenário, a foto ou vídeo, mande aqui dentro da aba de atividades, tá? Beleza, pessoal? Um beijo, um queijo. Até semana que vem.